Na paz do Senhor, vamos ler um texto bíblico em Salmos 103, de 1 a 10. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nem de um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E quem farta de bens a tua velhice, de sorte a quem a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os teus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo, assaz e benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em culto de celebração do nome do nosso Deus, nesta manhã de domingo, e queremos que o Senhor nos fale. Desejamos que o Senhor nos diga o que Ele quer para nós, o que Ele quer das nossas vidas. Em meio a este culto, neste momento nós paramos para ouvir e ouviremos a palavra de Deus. E eu os convido nesta hora, queridos irmãos e irmãs, a comigo abrirem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, para que leiamos o texto que vai do verso 7 ao verso 13. 1 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 13. E assim lemos na palavra do Senhor. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Está aqui um texto bíblico magnífico que nós sempre estamos lendo e nele meditando. E nesta manhã nós vamos mais uma vez nos apropriar desse texto magnífico para pensar no seguinte tema: as nossas escolhas. As nossas escolhas. Como é importante, queridos irmãos e queridas irmãs, meus amigos e minhas amigas, que nós escolhamos bem naquelas oportunidades que a vida nos dá de optarmos por este ou por aquele caminho. E a história do rei Salomão, do jovem rei Salomão,
ilustra bem a importância das boas escolhas. Salomão estava iniciando o seu reinado sobre Israel. Filho de Davi, o grande rei de Israel, o conquistador de Jerusalém, Salomão tinha no seu coração o desejo de ser um rei que fizesse a vontade de Deus e que se encaminhasse bem como rei de Israel, a fim de que o seu reinado fosse bom e os seus súditos tirassem disso o melhor benefício possível. E diz o texto bíblico que depois de sacrificar a Deus, na mesma noite em que o Senhor lhe entronizou como rei de Israel, Salomão fez uma oração. Salomão fez um pedido a Deus. E o pedido que ele fez a Deus foi motivado por uma fala de Deus ao seu coração, quando Deus lhe diz: Salomão, olha, agora eu coloco diante de ti a oportunidade de você me pedir alguma coisa para que eu possa te conceder e para que assim, te concedendo esta bênção a este pedido, você possa ser um bom rei e cuidar bem do meu povo. Vejam que coisa interessante, antes que a gente aprofunde as nossas considerações sobre a escolha de Salomão, o que é que Deus queria de Salomão? Deus lhe deu uma oportunidade, dentro da liberdade que lhe ofereceu de escolha, que Salomão escolhesse bem. E aqui nós temos, portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar, é que a escolha de Salomão foi uma escolha preciosa. E a gente tem que considerar as escolhas que Deus permite que a gente faça na vida como oportunidades de fazer escolhas preciosas. Vejam que coisa interessante, quando Deus diz a Salomão: o que você quer? Salomão escolhe, e a escolha de Salomão é um ato de absoluta consciência, de profunda espiritualidade e fé. Salomão fez uma boa escolha. Esta é a questão que eu considero fundamental inicialmente que a gente examine. As nossas escolhas na vida têm que ser boas. As nossas escolhas são oportunidades de decidir questões da nossa vida, para que mais tarde nós não venhamos a nos arrepender destas escolhas, para que mais tarde nós não venhamos a nos arrepender dos caminhos que tomamos. E por isso Deus está nos alertando através deste texto bíblico a que nós valorizemos as escolhas que fazemos, a que nós possamos medir, pensar bem na oportunidade destas escolhas, porque de fato, queridos irmãos, irmãs, meus amigos e amigas, as escolhas que a gente faz muitas vezes determinam o nosso presente, o nosso futuro, e não somente o nosso, mas o presente e o futuro daqueles que estão ao nosso lado. Escolhas na vida são fundamentais, e Salomão fez a sua. Versículo 10, disse ele: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Há coisas mais importantes, queridos irmãos, do que ser bem-sucedido na vida, materialmente falando. Há coisas mais importantes na vida do que ter dinheiro ou riqueza. Há coisas mais importantes na vida do que ter notoriedade. Há coisas mais importantes na vida do que entender esta existência como um momento em que nós podemos nos tornar poderosos e decidir de maneira, digamos assim, autocrática a respeito da nossa vida e da vida dos outros. Há coisas mais importantes e há escolhas fundamentais. E a escolha de Salomão
foi fundamental e foi correta, porque Salomão sabia que ele estava escolhendo não só para si, mas estava escolhendo também para o seu próprio povo. E eu acho isso fantástico, porque nós não somos reis, como Salomão era, não temos o poder ou a autoridade que ele recebeu diante de Israel, mas de certa maneira, no nosso contexto, nós sempre temos que fazer escolhas das quais pessoas dependem ou para as quais haverá consequências daquilo que escolhemos. E, portanto, é importante escolher bem, é importante escolher seguindo o exemplo de Salomão. E o que foi que Salomão escolheu? É o nosso segundo ponto. Salomão escolheu sabedoria e entendimento. Dá-me, pois, agora, disse Salomão, sabedoria e conhecimento. Vamos examinar um pouco essa escolha de Salomão. O que é sabedoria e o que é conhecimento? São duas palavras que muitas vezes a gente trata como se fossem a mesma coisa, e não são. Elas, aliás, são muito diferentes, embora a gente possa até dizer que elas são as duas faces de uma só moeda. Sabedoria é um traço, uma virtude da nossa existência que nos faz conhecer, que nos faz entender o mundo no qual a gente vive. E é preciso entender o mundo no qual a gente vive. É preciso entender o bem e o mal. É preciso entender as coisas para que possamos discerni-las. Uma das virtudes mais importantes de Deus, dadas como dom à igreja, é o dom do discernimento. E isto é sabedoria, é ter discernimento, é ter a capacidade de compreender as coisas como de fato elas são, sendo que assim, tendo sabedoria, nós não seremos enganados, enredados, não seremos de forma alguma pegos de surpresa pelas ciladas da vida. Queridos irmãos, Salomão pediu a Deus sabedoria. E a sabedoria para um rei é fundamental. Quem é que não se lembra o famoso episódio daquelas duas mães que vêm disputar uma criança e Salomão, com incrível sabedoria, descobre qual era a mãe verdadeira, porque ele diz, bom, então vamos cortar essa criança ao meio, e aí fica metade para cada uma. Evidentemente não era isso. Não era isso que Salomão ia fazer ou desejava, mas ele fez isto para que pudesse descobrir qual daquelas mulheres de fato era a responsável, era aquela que amava, por ser mãe, profundamente aquela criança. Isto é sabedoria, é ter discernimento, é ter compreensão. E nós vivemos num mundo muito complicado. Se nós não tivermos sabedoria, se nós não tivermos compreensão, se nós não tivermos discernimento, o mundo vai passar a perna em nós. As pessoas vão nos enganar, as ideias que correm o mundo são tão díspares, tão diferentes, e nós precisamos, repito, entender e discernir. Sabedoria pediu Salomão, mas ele pediu mais, ele pediu sabedoria e conhecimento. E qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? É que enquanto a sabedoria é algo que a gente desenvolve, e de certa maneira essa percepção já vem com a gente, mas é preciso descobri-la e alimentá-la. É aquilo que a gente diz, o caipira ele pode não ter estudo, mas ele tem sabedoria, ele desenvolve sabedoria, né? A gente costuma falar isso, né, do homem do campo. Pois bem, o conhecimento é aquilo que a gente aprende nos livros, é aquilo que a gente aprende na escola ou na leitura. E Salomão não quis ficar só com a sabedoria, Salomão também pediu a Deus conhecimento. Ou seja, a capacidade de conhecer, de estudar, de se interessar no aprofundamento das coisas por aquilo que se adquire. E aqui está, queridos irmãos, uma escolha preciosíssima de Salomão, porque ele sabia que também precisava estudar. Ele sabia que também precisava aprender.
ele sabia que também precisava ler, ele sabia que também precisava ouvir os outros, ele sabia que esse conhecimento adquirido pelo aprofundamento das coisas é fundamental, ou seria fundamental, para que ele se tornasse um bom rei em Israel. Não há aqui a alternativa sabedoria ou conhecimento, embora muita gente ache que deva ser assim. Eu não preciso estudar porque eu sou uma pessoa esperta. Ou então, eu como estudo muito, não preciso me preocupar com qualquer tipo de discernimento. As duas coisas se completam, a sabedoria e o conhecimento. E a escolha de Salomão foi perfeita, porque ele ficou com as duas coisas, com a sabedoria e o conhecimento para somá-las e assim usar bem como rei de Israel. Pois bem, nós já vamos concluir, nosso tempo já se esgota, mas eu quero retornar àquela consideração que fiz há pouco. Toda decisão é fundamental, mas é importante que as escolhas que fazemos sejam as melhores. Como fez Salomão naquele dia, não escolhendo coisas que poderiam ser muito boas, mas que não seriam tão eficientes para quem ia ser rei. E o Senhor reconhece isso quando diz no versículo 11, Deus disse a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, ou seja, uma vida longa, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. E Deus reconhece a boa escolha de Salomão, porque ele está dizendo assim, olha, você não quis, não optou por viver muito, ou por não ter inimigos, não é? Ou por ver a morte dos inimigos, ou por ter riqueza, poder. Você optou pela sabedoria e pelo conhecimento, porque você sabe que isso é fundamental para você ser um bom rei. Você pensou no meu povo, então eu vou te exaltar, então eu vou te abençoar. Eu queria dizer o seguinte, queridos irmãos e irmãs, ao final desta mensagem, ao final deste sermão, nós, de certa maneira, somos Salomão também, porque nós fazemos escolhas e porque de nós muitas coisas dependem e muitas pessoas precisam das nossas boas decisões. Por isso, diante de Deus, neste tempo difícil e conturbado que vivemos, nós temos que escolher sempre pela sabedoria e sempre pelo conhecimento. Isso é mais importante do que qualquer coisa nos dias que correm, porque se nós formos sábios, se nós optarmos por ser bons discernidores das coisas, se nós optarmos por ter conhecimento, aprofundar os nossos conhecimentos de tudo o que acontece, nós estaremos sempre aptos a escolher bem. E Deus vai abençoar a nossa escolha de sabedoria e conhecimento, dando-nos da sua presença, dando-nos do seu cálice, dando-nos da sua graça e da sua misericórdia, porque Ele verá que nós escolhemos, não pensando em nós, mas que nós escolhemos pensando nos outros, pensando nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos amigos, pensando na nossa igreja, pensando no nosso semelhante, pensando no nosso próximo. Assim Salomão foi um homem reconhecido por Deus. E assim também nós seremos reconhecidos por Deus se a nossa escolha sempre for voltada para a sabedoria e para o conhecimento das coisas do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e que esta mensagem fique em nosso coração para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Jesus.
Senhor de todo o coração. Senhor, a gente te agradece e louvor do Senhor. Amém. Findado está o culto desta manhã e nós vamos orar e receber a bênção apostólica. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esta manhã, pela oportunidade de celebrar o teu nome, de ouvirmos também a tua palavra. E agora pedimos que tu nos acompanhes ao longo deste dia e que seja um domingo de bênção, de paz, de alegria, de contentamento na presença do teu Espírito Santo e com a tua bênção sobre nós. Fica, Senhor, conosco, é o que nós te agradecemos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Deus e Salvador. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, o ensino e a companhia do Espírito Santo repousem sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus disperso pelo mundo, não somente agora, mas por todo sempre. Amém.